Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. E hoje aqui em estúdio para conversar comigo tenho o professor Artur Filipe dos Santos, universitário e investigador ex-jornalista, mas o mais importante é que peregrino dos caminhos de Santiago, que é disso que nós vamos falar, porque traz-nos um livro que se chama O Bom Caminho. Vou-vos apresentar. Muito bem-vindo, professor. Professor Artur, estar aqui para falar de caminho, falar do bom caminho, falar dos caminhos de Santiago, é sobretudo falar de livros, de literatura e de escrita. É falar também sobre a experiência extraordinária que é realizar o Caminho de Santiago. O Caminho Português de Santiago é um dos caminhos mais percorridos em toda a Europa. O Caminho de Santiago, que é efetivamente uma manifestação cultural milenar, é uma autoestrada cultural que une as várias culturas que temos presente um pouco por toda a Europa. Nós temos caminhos que vêm desde Oslo, por exemplo, desde Moscovo até Santiago de Compostela. O nosso caminho, o caminho português, aquele que é o mais reconhecido e o segundo mais percorrido em toda a Europa, o caminho português de Santiago, conhecido como o caminho português central, ou a Via Lusitana, que leva os peregrinos desde a cidade de Lisboa até Santiago de Compostela, passando aqui por São João da Madeira, por Santa Maria da Feira, que é também um lugar icónico também nesse nosso caminho português, e que quando chega ao Porto, o peregrino pode escolher uma de três variantes. Pode ir pelo caminho original por Braga, a antiga Braga Augusta, a Casa dos Arcebispados, não é? Para Braga, e de Braga para Ponte Lima em direção a Santiago de Compostela, ou pode optar ir por Barcelos, que a partir do século XIV, com a construção da ponte sobre o rio Cávado, fez com que vários peregrinos fossem para Barcelos, tornando-se atualmente o caminho mais percorrido e finalmente o caminho da costa. O caminho que vai pela orla litoral, vai em direção do Porto, em direção a Matosinhos até São Pedro de Rates, em Póvoa de Varzim, e depois em direção a Esposende, e de Esposende então sempre pela orla litoral até chegar a Caminha, e depois entrando pelo universo do Minho até Vila Nova de Cerveira, de Vila Nova de Cerveira finalmente até Valença, onde entronca com o caminho central, e daí até norte, passando por lugares icónicos como Tui, Pontevedra, Padrón e finalmente Santiago de Compostela. São muitos os caminhos portugueses, mas também existem vários caminhos que não são portugueses. Muito bem, existem vários. O primeiro caminho, diz a tradição, terá sido aquele que se conhece como chamado caminho primitivo, que vai desde a cidade de Oviedo até Santiago de Compostela, por toda uma paisagem natural que vale a pena descobrir. Uma paisagem difícil, dura para qualquer peregrino, um caminhante ou ciclogrino, porque também se pode o bicigrino, como se diz, também se pode fazer de bicicleta, e até de cavalo e até de burro. Se bem que de burro é realmente uma peregrinação um bocado teimosa. Não aconselho. Mas depois temos o caminho francês. O caminho francês é o mais reconhecido, porque é realmente o mais apaixonante no ponto de vista do património. Passamos por cidades fascinantes como Pamplona, como Burgos, como León, por exemplo. Passamos, por exemplo, por uma cidade chamada Santo Domingo de la Calçada, por exemplo, Ponferrada, que tem um castelo templário, por exemplo. Paisagens extraordinárias onde o património, sobretudo o românico e o gótico, estão muito presentes. Não é o caminho mais percorrido de todos, o caminho francês, que é aquele que realmente foi a tal autoestrada cultural que moldou muito da cultura ibérica. Também muito da cultura ibérica, porque fez com que mestres pedreiros, escritores, bardos, mercadores, soldados, ordens religiosas pudessem vir então desde a França e outros confins da Europa até este fim da terra, não é? Até ao noroeste peninsular, não é? A Galiza e o norte de Portugal. E nós aqui em Portugal também temos caminhos reconhecidos realmente pela sua importância histórica, são a tal Via Lusitana. Temos também o chamado Caminho do Interior, que vinha de Viseu até Chaves e de Chaves para Santiago de Compostela. No sul do país, por causa da importância da Ordem de Santiago, não é? A Ordem de Santiago teve várias sedes, nomeadamente em Mértola, Alcácer do Sal e Palmela, fez com que vários peregrinos, também motivados por essa ordem, então percorressem então esses caminhos. Esse caminho do interior é fascinante. Temos também um que agora é muito falado, que é o caminho da Geira e Arrieiros, que percorre as antigas vias romanas ali na zona do Gerês,
A zona de Jerez até ao norte para a Galiza. É também um caminho extraordinário. Finalmente, num caminho que começa em Espanha, que é chamada Via de la Plata, começa em Sevilha, houve muitos peregrinos ao longo da história que fletiram para o território de Bragança, entre Bragança e Freixo de Espada Cinta, e depois em direção às Chaves voltavam então à Galiza. Realmente, por causa desta relação histórica com o passado judaico-cristão, o nosso território sempre foi um território de peregrinos, não é? Nós vemos isso agora em Fátima. Sim. No entanto, em Fátima hoje em dia faz-se por uma questão religiosa. Em Santiago, o caminho de Santiago já não é tanto assim, já se faz por toda uma série, por uma miríade de experiências que depois, ao longo desta conversa, podemos abordar. Nós podemos quase dizer que isto é uma avalanche cultural. Todos estes caminhos levam o peregrino a ficar muito mais instruído da sua cultura, quer seja na gastronomia, quer seja no património. O peregrino faz um caminho a estudar, no fundo. Se for esse o seu objetivo, sem dúvida alguma. Há muita gente que vai fazer esse caminho, que não vai por uma promessa, vai para aprender um pouco mais sobre o mundo. Há muitas experiências. Nós temos muitos tipos de peregrinos. Tanto é que há pouco tempo o Papa Francisco até pôs um bocadinho em causa se realmente se deveria chamar a toda esta gente peregrina, ou se devia só chamar aqueles caminhantes que fazem por questões religiosas. A realidade é que nós temos toda uma série de facetas do caminho, de experiências no caminho. Assim, há pessoas que vão apenas por caminhar, outras vão procurar um encontro com a natureza, outros vão explorar e ter esse património cultural, as igrejas, as capelas, os castelos, por exemplo. Outros vão à procura realmente de toda essa relação que existe multicultural. Nós facilmente no caminho vemos americanos, brasileiros, outras nacionalidades, várias nacionalidades e várias culturas. E isso, de uma forma ou de outra, se o peregrino abrir o peito a essas experiências, vai ter a oportunidade de encontrar realmente uma autoestrada cultural à medida que vai explorando o caminho e vai pernoitando nos albergues do caminho, porque depois os albergues tornam-se também esse encontro. E depois é interessante porque depois as pessoas vão se reencontrando em cada etapa, porque ficámos neste albergue aqui em Santa Maria da Feira, já sabemos que ali em Grejó vamos nos encontrar outra vez, por exemplo, e por aí fora. Este convívio, fazem-se grandes amizades neste caminho. Tem casamentos. Paixões. Sem dúvida alguma. Por exemplo, encontra-se o amor no caminho. Sem dúvida. E divórcios também. Porque já houve casais que se chatearam. É natural. Depende das experiências que tiver. No entanto, por exemplo, uma peripécia histórica interessante do nosso caminho português, desta nossa nova dinâmica do caminho português, porque o caminho esteve adormecido, obviamente, também, e agora, nos anos 80 e 90, recuperou então essa sua dinâmica, muito por culpa do Papa João Paulo II, que exultou então a Europa a voltar a peregrinar. E então tivemos um casal que se conheceu no caminho, apaixonou-se, casou-se e criou um albergue no caminho de Santiago, chamado o albergue de Vairão. É uma das muitas peripécias que, por exemplo, no ponto de vista do caminho português de Santiago, podemos recordar como exemplo de sucesso, mas ao mesmo tempo de transcendência que o caminho português representa. Quando falava há pouquinho de que o caminho passa em São João da Madeira, passa aqui na nossa cidade, passa em Santa Maria da Feira, há uma lenda, uma curiosidade que eu gostava que o professor falasse para quem nos escuta perceber que realmente há assuntos que são tão antigos, que nós acabamos por esquecê-los. Sem dúvida, porque estão guardados nos anais da história e muitas vezes guardados em arquivos ou em livros, e esse é o objetivo de um divulgador de património como eu e outros tantos colegas, é ir desbravar essa tradição e esses arquivos e todo esse espólio que de outra forma seria muito difícil das pessoas entrarem em contacto. Eu tenho que admitir que tenho todo o gosto de estar numa cidade que é riquíssima em história. Tanto Santa Maria da Feira como São João da Madeira são mecas fundamentais da história de Portugal e que muito deram para a construção da nossa nacionalidade, ao mesmo tempo para a cultura do nosso país. E então diz a tradição que o apóstolo Santiago terá andado aqui a pregar, a predicar aqui no nosso território peninsular. E uma das regiões que terá passado terá sido aqui pela orla litoral, em direção ao norte. Tanto é que até se diz terá sido ele a sagrar como primeiro bispo de Braga um judeu chamado São Pedro de Rates, e outro que seria, por exemplo, o primeiro bispo do Porto, um tal de Basileu.
E ele então andou por aqui, por este território. E um dia, esta tradição está muito ligada com São João da Madeira e com a arte da chapelaria. Porquê? Porque dizia-se que ele um dia estava cheio de frio nos pés. As suas sandálias já estavam muito gastas. Então ele pegou em pele de coelho, forrou as suas sandálias com pele de coelho e com a fricção produziu o feltro. O feltro que é o que produz os chapéus. Então diz a tradição que a arte chapeleira de São João da Madeira terá sido inspirada pelo novo tecido, tal feltro, aqui o desgaste da pele de coelho produzida pelas sandálias do apóstolo Santiago, poderão então estar na gênese então, desta tradição da arte chapeleira. Claro que isto é lenda, mas toda a lenda tem um fundo de verdade. E vale bem a pena, por exemplo. E hoje temos o Museu da Chapelaria aqui em São João da Madeira, que pode ser visitado e que é bastante cultural para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Falando um pouco deste livro, como é que surge o Bom Caminho? Está aí com o livro na mão. Este Bom Caminho surge... O professor tem imensos livros, nenhum relacionado com o Caminho de Santiago. Sem dúvida alguma. Já fazia falta. Eu tenho que admitir que foi uma exigência da comunidade peregrina. São muitos anos a fazer este caminho. Sim, eu faço desde os 16 anos. Desde os 16 anos. Sempre fui assim um andarilho e tudo isso. Isto foi quase como uma epifania que tive numa viagem que fiz a Madrid. E entrei em contacto numa revista com esta experiência do caminho, com esta história do caminho. E no ano seguinte fiz então aquele que é conhecido como o Caminho Primitivo, desde Oviedo até Santiago de Compostela. Depois foi um nunca mais parar desta relação. Digamos que houve ali um hiato na altura em que eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar, porque para fazer o caminho de Santiago, por exemplo, o caminho português, só desde o Porto até Santiago de Compostela, imagine-se, são 12 dias de caminhada. Então é preciso tempo e disponibilidade temporal para isso. Pronto. Mas a realidade é que nunca deixei de estar ligado ao caminho, até mesmo através da escrita, por exemplo. E fui escrevendo, sobretudo mais intensamente depois de ter deixado de ser jornalista. Porque fui escrevendo crónicas, relatos relacionados com o património e publico todas as semanas para uma revista portuguesa, online, a revista Draft World Magazine, mas escrevia para blogs, para comunidades de peregrinos ou divulgadores de património. E à medida que fui escrevendo... um dos blogs que as pessoas podem visitar. Exatamente, o Meu Caminho de Santiago. Escreve na internet do Filipe dos Santos, o Meu Caminho de Santiago, e automaticamente aparece. E então fui escrevendo... E chegou uma altura que dizia assim, professor, temos muitos livros que falam sobre relatos pessoais, temos muitas teses sobre o Caminho de Santiago, temos muitos guias, mas não temos nenhum que explore a história daquela igreja, aquela lenda, aquelas curiosidades que o professor às vezes nas suas visitas de autor nos dizem. Então foram-me martelando, e muitos deles até foram colegas brasileiros, que conheciam muito bem o caminho francês, mas não conheciam o caminho português dessa maneira. Só viam guias, mas os guias eram coisas muito pequenas. Então fui criando e cheguei à conclusão que tinha um livro para 500, uma obra para 500 páginas. Era impossível um peregrino levar um livro de 500 páginas. Então a editora Alma Letra, que foi a editora que me convidou a pôr em prática este projeto, nomeadamente a sua responsável, a Sandra Barradas. E então, professor, porque é que não, em vez de fazer um livro, faz vários livros sobre cada um dos caminhos? O professor diz-me que há muitos caminhos, porque é que não dedica um livro para cada caminho? E por que não? Bibliografia e escrita não falta, vamos em frente. E foi realmente foi bem mais fácil o parto deste livro do que eu estava à espera. Não é? E esse Bom Caminho, que caminho é que Este retrata aquele que é o caminho mais percorrido, o que é o chamado caminho central. Desta feita desde Lisboa até ao Porto, do Porto pela variante por Barcelos, e de Barcelos, obviamente, passando por Ponte Lima até Valença, e de Valença rumo a Santiago de Compostela. Como eu disse, há vários caminhos. Atualmente este é o caminho mais percorrido e é aquele que, do ponto de vista histórico e do marco do património, é o mais rico, mas não é o único. No entanto, este sobretudo por causa dessa relação com a própria história de Portugal e com a nossa própria cultura, é aquilo que mais se destaca. É um excelente roteiro para, por exemplo, um caminheiro iniciante fazer este caminheiro para um viajante. Ler
este livro e vai conseguir fazer o caminho com muito mais profundidade, com a ajuda do bom caminho, não é? Eu acho que é uma experiência dentro da experiência do caminho. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas preparam-se pouco para fazer o caminho. Há pessoas que se preparam muito bem, qual é a melhor sapatilha, qual é a melhor meia, mas depois, quando entram no caminho, passam por aquela igreja e dizem, caramba, eu devia ter explorado um bocadinho mais, que eu acho esta igreja tão bonita. Outros passam tão depressa que nem notam que ali está um marco fundamental da arquitetura, uma igreja românica, milenar, um cruzeiro, por exemplo, que aqui ou acolá envolve uma história, uma lenda, por exemplo, a passar, por exemplo, ali na zona de Barcelos, no chamado lugar da mulher morta, por exemplo. Quem é essa mulher morta? E as pessoas depois ficam com a curiosidade. Por isso, aquilo que reparei muitas vezes, e porque tenho muitos comentários nos blogs e nos artigos que escrevo, é que o professor, o facto do professor ter escrito isto, deu-me vontade de voltar a fazer outra vez o caminho. Agora que eu tive esta introdução, agora sim tenho tempo para ir ao caminho e ver aquela igreja que o professor fala, aquela lenda, olha, ir comer o arroz de sarrabulho ou o galo assado à moda de Barcelos, na Pedra Furada, porque são experiências dentro da própria experiência que o próprio caminho representa. E isso é extraordinário, porque seja para qualquer idade. Por exemplo, uma das experiências mais gratas que eu tive foi fazer o caminho de Santiago com os meus alunos da Universidade Sénior Contemporânea do Porto. Pessoas de 70, 80 anos a fazerem comigo os 240 km que separam o Porto de Santiago. É obra, é extraordinário. E isso demonstrou, muita gente quando chegaram a Santiago, à Catedral de Santiago, ao professor, esta é a prova provada que eu estou vivo, estou aqui para as curvas, obrigado professor por esta experiência que me demonstrou que às vezes é psicológico este estado da idade. E isso é extraordinário para alguém como eu, que ama o caminho, mas que ao mesmo tempo ama a experiência quase telúrica e espiritual que ele representa. São para mim palavras avassaladoras. Outra experiência que eu tive realmente foi fazer, por exemplo, o caminho de Santiago com a minha filha mais velha, com 13 anos. Fizemos o caminho de Finisterra a Santiago, de Santiago de Compostela a Finisterra, e isso também foi extraordinário, porque também é uma forma de ficarmos a conhecer de outra forma, não é? E também é muito interessante o facto de trabalhar a espiritualidade das pessoas, o ausentar-se do barulho, da confusão, do trabalho, da rotina agitada que nós temos. Este caminho também é de introspeção. Sem dúvida, é um escapismo. É sempre difícil dizer que tipo de experiências é que os peregrinos procuram no caminho. Como eu disse há bocadinho, nós temos uma miscelânea, uma miríade realmente de experiências. Sem dúvida que muitos fazem-nos só para caminhar, mas uma pessoa quase que pelos olhos, quando olhamos para o peregrino, sabemos quase nós que vivemos o caminho, nós que trabalhamos em prol do mesmo, nós facilmente detectamos que tipo de peregrino é que temos ao longe. Ou temos um turigrino, que é aquele que vai só fazer turismo, por exemplo, ou temos aquele que realmente procura no caminho uma espiritualidade, procura realmente uma paz. Tenho episódios no caminho de pessoas que, por exemplo, o marido faleceu e uma semana depois foi fazer o caminho. Conheci um casal de mexicanos que perderam um filho de 6 meses e vieram fazer o caminho à procura realmente de fugir de tudo e de se centrarem um no outro. É indescritível o número de experiências e de personalidades que eu fui descobrindo ao longo do caminho, desde pessoas mais novas, mais velhas, desde pessoas que queriam realmente encontrar o amor da sua vida no caminho, por exemplo, outros que queriam realmente, por exemplo, outros até ficaram quase como peregrinos profissionais, pessoas que já fizeram o caminho 20, 30 vezes, porque ficaram tão colados àquilo que sempre que chegavam a Santiago ou ao Finisterre ou ao Mochia, que são, digamos assim, os lugares onde os caminhos de Santiago terminam, entravam numa tal depressão que o objetivo deles era voltarem a fazer o caminho. Então, temos muita gente, por exemplo, pessoas que chegaram à senioridade, que agora se reformaram, que acabam o caminho e estão logo a começar outro. Porquê? Porque é uma vivência de tal maneira poderosa que depois as pessoas, quando voltam à vida dita normal, quase que se sentem órfãos.
é realmente experimentar para descobrir. Estas palavras sabem a pouco se a pessoa não se fizer ao caminho, seja que idade for, seja que tipo de pessoa for. Porque tem que abrir o coração ao mesmo. Não é? Existe até uma associação, que é a Associação Espaço Jacobeu, que tem por acaso um dizer, um lema muito interessante, que é: não passes pelo caminho, deixa que o caminho passe por ti. E é isso. Se nós formos com o peito aberto para o caminho, então o caminho vai ser um exercício de transcendência dentro de nós. Se nós, obviamente, formos fazer com o fim apenas, pá, nunca mais acabo. O cansaço se nota, não é? Sente-se o cansaço. Nunca mais acaba, que chatice. Não podemos fazer o caminho de Santiago à pressa. Temos que o fazer com tranquilidade. E os 12 dias chegam para fazer essa exploração? Quando o professor fala de ir ver aquela igreja, ir saber um pouco sobre aquela lenda, esses 12 dias Dá-se formos preparados. Se lermos, por exemplo, um livro deste género, ou um guia, por exemplo, volto a dizer, depende da experiência que quisermos procurar no caminho. Eu muitas vezes digo aos peregrinos que pela primeira vez vão pelo caminho português, que 14 dias é bom, porque, por exemplo, chegar ali a um sítio, eu senti-me enamorado por Barcelos, ou enamorei-me de Ponte Lima, deixa-me ficar mais que um dia, porque obviamente Barcelos tem, por exemplo, muito que ver, o próprio Porto tem muito que ver, Barcelos tem muito que explorar, Valença tem muito que explorar, ou por exemplo Pontevedra é também uma cidade épica, e isso obviamente que vale a pena ficar mais tempo, mas eu sei que também a vida das pessoas muitas vezes não dá. E é muito agitada, não é? E é muito difícil. Não dá. E não é fácil dispor de tanto tempo para fazer. Agora imagina o caminho francês, que são um mês a caminhar. Não é? As férias são para fazer o caminho, não é? E é incrível como os brasileiros, por exemplo, vêm do Brasil, fica-lhes muito caro, não é barato fazer o caminho de Santiago, sobretudo para quem vem do outro lado do Atlântico, é incrível como eles fazem, então, desde São Jean-Pied-de-Port, do lado francês, até Santiago de Compostela. É obra e é digno de respeito e de relevância, porque entregam-se ao caminho, entregam-se à exploração, ao conhecimento, à descoberta interior, mas também à descoberta do meio que os envolve. É apaixonante. É apaixonante, e ouvi-lo falar também acaba por ficar aqui interiormente aquela, então já ganhei com vir aqui. Deve ser mesmo fantástico. Deve ser mesmo fantástico. E esse livro poderá ser de facto um bom guia para quem quer se aventurar a fazer este caminho. Há uma curiosidade muito interessante e eu realmente, quando estava a preparar esta entrevista, pensei assim: é estranho, as pessoas que fazem o caminho de Santiago são diferentes das pessoas que vão caminhar noutras caminhadas, não é? Tem simbologia, há uma simbologia característica de quem faz o caminho de Santiago. E eu gostava que o professor explorasse um bocadinho isso, muito para bem. Quem ouve, perceber porque é que vocês usam um cajado, ou porque é que usam... Muito bem, então vamos sair daqui só à meia-noite. Não, eu penso que não, não, brincadeirinha. Não é? Não. Mas usam a vieira, tem um símbolo, certamente, não é? Muito bem. O ser humano... O próprio caminho traçado no chão que nós vemos em tantos sítios. O caminho... o ser humano é um ser eminentemente simbólico, não é? Semiótico. Nós precisamos de uma simbologia muitas vezes para identificar as nossas crenças. Por isso é que um adepto de futebol utiliza o brasão do seu clube. Ora, no caminho de Santiago, por isso é que não é uma via de sendeirismo comum. Não é só uma caminhada, existe todo um lastro, é caminhar sobre o ombro de gigantes, existe todo um lastro histórico e cultural, desde por exemplo, a vieira que se encontra nas mochilas dos peregrinos, desde o bordão, que representa o esforço do peregrino, que muitas vezes o bordão é oferecido a outro peregrino para ajudá-lo nessa caminhada, a cabaça, que representa a solidariedade, a cabaça, que era a antiga garrafinha. Para dar um bocadinho de água, exato, não é? Até a própria vieira, por exemplo, quando os peregrinos regressavam de Santiago para as suas casas, passavam pelos mosteiros e muitas vezes a única comida que tinham disponível era aquela comida que a sua vieira dava. Só que depois a vieira é muito interessante, porque ela também tem uma representação pré-cristã. A vieira, para muitos autores, representa o sol a pôr-se no Cabo Finisterre. Fantástico. Compreende-se? Se chegar aqui com esta imagem aqui, por exemplo, usar o livro ao contrário, é que parece o sol a pôr-se.
que isto aqui é tudo muito pagão, e há muitos investigadores que não concordam muito com essa toada mais esotérica ou até a própria história de Finisterra, não é? Sim, o fim da Terra. O fim da Terra. A realidade é essa. E há aqui também toda uma simbologia que é, hoje em dia, qualquer peregrino sabe que o caminho de Santiago, do ponto de vista até religioso e do marco cultural, acaba em Santiago de Compostela. Mas, comunidade média, até ao século XVI, muitos peregrinos vinham do centro da Europa, e disse até ao século XVI, porque vai haver protestantismo, e vai fazer com que muitos peregrinos que vinham do centro da Europa deixassem de vir. O Martinho Lutero criticava muitas peregrinações, e Calvino também. Mas, até àquele período, vinham muitos peregrinos do centro da Europa que nunca tinham visto o mar. Nunca tinham visto o mar. Então chegava a Santiago de Compostela, e por que não então seguir, já que o mar, o Atlântico está aqui ao lado, vamos até Finisterra ou até Mochia. Portanto, é que depois criou-se toda uma simbologia para além da Vieira, da Cabaça e do Bordão. Depois, nesta nossa contemporaneidade, apareceram as setas amarelas, que foi um padre, Elias Valinha São Pedro. Não terá sido ele que criou, terá sido um amigo que terá criado, mas ele depois quase que mediatizou esse símbolo, não é? As flechas amarelas, não é? As setas amarelas, que hoje em dia nós vemos aqui em qualquer caminho, não é? Vemos uma seta amarela pintada, ou uma autarquia que colocou aquelas placas azuis com uma seta amarela, tornou-se realmente o símbolo e na zona de do Espanha caminho. existem mesmo aqueles marcos. aqueles marcos. E vocês aqui na cidade do Porto, junto à Serra do Porto, à Catedral do Porto, é lá o marco do Caminho de Santiago, que foi colocado em 2021, por exemplo, para marcar realmente então esse ponto fundamental que o Porto representa. Mas em Espanha tenho visto alguns. Sim, grandes marcos, sem dúvida alguma. E depois é interessante que essas setas amarelas, depois, ali por volta de 2017, as associações que cuidam do Caminho de Fátima então pegaram nessa ideia da seta amarela e transformaram em seta azul. E atualmente a seta azul marca o caminho para Fátima. Mas depois, até no Brasil, se começaram a criar caminhos inspirados no Caminho de Santiago. Eu, por exemplo, estive agora em maio em São Paulo, eu e mais 3 amigos aqui da Galiza, fomos lá explorar, fomos lá dar a conhecer o caminho, fomos convidados pelas associações dos Caminhos de Santiago no Brasil, nomeadamente a ACAC-CSP, que era a Associação da Associação de Amigos do Caminho de Santiago de São Paulo, que fizeram lá um encontro nacional que juntou 300 peregrinos, e era incrível a energia que se sentia lá e a curiosidade que os peregrinos tinham. Claro, que os peregrinos tinham, depois a gente, eu e os colegas da Galiza, pois claro, sabendo que essas pessoas eram tão apaixonadas, então temos ali outras brincadeiras, nomeadamente gaita de foles, queimada galega. É outra curiosidade, porque o professor toca a gaita de foles. Costuma levá-la consigo. Sempre. É uma festa. Sempre com a gaita às costas. É verdade, coloco-lhe a mochila, porque chego aos albergues, à noite, quando é possível. É pesado que se vai. Não é nada, não é nada. É psicológico. Exatamente, é um mito. Há pessoal que leva às vezes 10 litros das mochilas e digo, meus amigos, vocês vão ver que à medida que vocês vão fazendo o caminho, vão tirando cada vez mais coisas. É porque é uma representação da vida. Nós também, à medida que vamos vivendo, vamos crescendo na nossa maturidade, na nossa idade, nós vamos despejando coisas que já não importam. E vamos vendo que são muito poucas as coisas que realmente interessam. Ora, a mochila do peregrino, podemos fazer essa analogia. É extraordinário. É uma lição para a nossa vida. Então, nós porque não? Temos é que ter o peito aberto para ela. Não é? Quantos de nós não têm às vezes experiências e aprendemos tão pouco com elas, e se calhar passamos ao lado de uma bela lição, não é? Isso acontece, faz parte. Eu faço aqui grandes é uma transposições. É uma analogia importante. Há uma transposição entre o caminho e a vida. E a vida. Estamos ali a fazer uma grande aprendizagem e a mochila é isso mesmo. E o chapéu? Ora bem, o chapéu é para nos protegermos também um bocadinho, não é? Porque todos levam um chapéu pendurado no pescoço. É natural, mas isso também é também uma questão de cuidados que nós temos que ter, realmente. Não o tem chapéu nenhum de peregrino específico. O chapéu era o chapéu de abas largas era um símbolo muito forte, sobretudo na Idade Média, porque depois colocava-se uma vieira. Só que as vieiras, a título de curiosidade, as vieiras eram só colocadas ou na esclavina, que era uma espécie de uma capa para proteger os ombros da chuva, e no chapéu só depois da Virgem de Santiago. Porquê? Porque era proibido, porque a vieira representava o peregrino.
e era proibido obter vieiras antes de chegar a Santiago. Tanto é que quando chegava-se a Santiago até existe uma rua que é a Rua dos Concheiros. Não é? Ou seja, comprava-se que era para depois, quando fôssemos então de volta para casa, podíamos passar pelas fronteiras sem pagar impostos, por exemplo. Depois, mais tarde, claro, criou-se depois uma espécie de um salvo-conduto, que ainda hoje se chama a Compostela, que é isso que o peregrino, que por exemplo faz o caminho português, pelo menos 100 km, caminho português ou outros todos, qualquer peregrino arrosa um dia, quando fizer o caminho, faz apenas 100 km. Chega a Santiago de Compostela, vai à chamada oficina de acolhimento do peregrino, chega lá com uma espécie de um passaporte, que é a credencial do peregrino, onde vamos carimbando pelo menos 2 vezes por dia. É um documento muito importante. Exatamente, vamos carimbando 2 vezes por dia, para depois, quando chegarmos à oficina, demonstrarmos que fizemos realmente o caminho. 2 carimbos por dia. Chegamos lá, o responsável que lá está oficializa de que realmente fizemos o caminho 100 km a pé ou 200 km de bicicleta, por exemplo, ao cavalo, e depois passa um documento, a chamada Compostela, que se, por exemplo, a Rosa disser que foi por motivos religiosos, então essa Compostela vem em latim, comunidade média. Se fez por motivos desportivos, outra coisa qualquer, vem com uma língua normal. Até o seu nome vem em latim. É extraordinário, as pessoas adoram depois emoldurar, uma coisa espetacular, depois fica uma parte, fica depois, porque o caminho é de tal maneira interessante, que depois existe depois o eco do mesmo. O eco positivo, que é pegar essa recordação, há pessoas que depois correm a escrever um livro sobre a sua própria experiência pessoal. Depois também há o eco negativo, que é as pessoas entrarem em depressão. Porque querem mais. Claro. Querem para voltar à vida normal e que trabalhar, e para a confusão dos carros. As pessoas olham e depois há colegas. É uma paz, não é? Há colegas que entram completamente em parafuso, utilizando aqui uma expressão portuguesa, não é? Expressão idiomática, que olham com tanta saudade para o bordão e para a cabaça, que dizem: eu tenho que pegar as coisas, tenho que pôr nos arrumos, longe de mim, porque eu estava sempre a olhar para aquilo, estava sempre a fugir a concentração, não para aquilo que tinha que trabalhar à noite e tal. Olhava para o bordão e lembrava-me das coisas boas que passei, o quão chata a minha vida é depois disto. Faz parte, é aí natural. Que se descobre realmente que a vida é uma chatice. Tudo isso está explicadinho nesse livro. Sim, As pessoas ao lerem O Bom Caminho vão perceber tudo isto. Sim. Eu ia desafiar desde o princípio até ao fim. A ler, não sei se quer ler a sinopse, se quer ler um excerto, se escolheu um excerto para ler. Só para aguçar a curiosidade dos ouvintes. Aqui eu aludo, obviamente, para o final, por exemplo, há várias partes em que eu, por exemplo, abordo essa questão da transcendência que o caminho nos pode realmente levar, porque é uma autoestrada cultural, nós abordamos muito essa questão, mas depois todo o caminho, isto depois até podia mesmo mudar para o final desta entrevista, que é todo o peregrino, quando faz o caminho, ou quando nós estamos a fazer o caminho, mas passa um peregrino por nós dizemos sempre bom caminho, desejamos sempre ao peregrino bom caminho. No entanto, quando estamos perante um peregrino que é culto e que conhece a tradição jacobeia de Jacob, que era o antigo nome de Tiago, Jacobus, nós desejamos sempre em latim ultreia et suceia. Ultreia et suceia, até tem uma expressão que diz erro Santiago, rote Santiago, et ultreia et suceia, quer dizer, venha-nos Santiago, ajudai-nos Santiago. Então nesta caminhada, não é? Força vai em frente, que é isso que quer dizer ultreia et suceia. E é um mote que a nós nos ajuda realmente a trabalhar. Por exemplo, há uma lenda, que é assim que eu acabo até o livro, que já fala o romance de Dom Gaifeiras de Mormaltã, em que ele dizia que era um pobre velho, já era um nobre, um importante nobre já velho, que quis fazer o caminho de Santiago e não se importava de morrer no caminho. E então ele dizia: graças, meu senhor Santiago, aos vossos pés me deixo. Se queres tirar-me a vida, podes-me, Senhor, tirar, pois morrerei contente nesta santa catedral. E o velho das brancas barbas caiu estendido no chão, fechou os seus olhos verdes como a água do mar. Isto, por acaso, até é uma letra de uma música de um grupo galego chamado Duarte da Lubre,
é para se ver que esta experiência do caminho depois explora toda uma série de experiências que vai desde a lenda, desde a tradição, passando pela música, pelo próprio traje, por exemplo. É todo um património inclusivamente imaterial e intangível. Por essa razão é que, por exemplo, muitos dos caminhos de Santiago são património da humanidade e, se Deus quiser, brevemente, em breve, também o caminho português, ou os caminhos portugueses de Santiago, serão, tarde ou cedo, classificados pela Unesco como património mundial também. E acho isso muito importante, de facto. É um registro que merece ser destacado. Quem quiser ter este livro, como é que eu pode fazer? Ele já foi apresentado? Sim, vai ter várias apresentações. Está à venda onde? Como é que as pessoas podem ter? Isso também podem ter através do autor. Muito bem. Neste caso, mais através da editora. Desde logo, quem gostar de deambular pela internet, podem adquirir no site da Alma Letra, que é o nome da editora, www.almaletra.pt. Mas em breve vai haver uma apresentação no El Corte Inglês, por exemplo, na FNAC, por exemplo, na Biblioteca Municipal de Matosinhos. São várias as apresentações, porque eu acho que também os autores também se têm que estar aos leitores. Eu costumo dizer que este livro é um livro relicário. Da mesma maneira que as relíquias do Apóstolo Santiago se encontram na Catedral de Santiago, aqui vai um bocadinho de mim. Quando há muitos alunos, por acaso, me dizem, professor, eu consegui o ver perfeitamente nestas folhas. Isso para mim é um elogio tremendo, transcendental. Levam um relicário. E eu acho que os autores, quem escreve um livro, a partir do momento em que o livro é comprado por alguém, nós devemos agradecer a generosidade com que o leitor vai despender do seu tempo para ler a obra que nós escrevemos. Nós não podemos ser umbiguistas, nós não podemos ser egocêntricos. Por isso, um autor tem que se dar. Por isso, eu tenho várias apresentações por esse país fora. Porquê? Porque o objetivo é realmente ser um agradecimento ao caminho. O caminho de Santiago, eu tenho muitas graças a dar pelas experiências extraordinárias que o caminho de Santiago me deu. Logo, eu tenho a obrigação quase moral de ir a Barcelos, como fui agora neste fim de semana, onde tive uma apresentação extraordinária. Foi uma intimidade que se criou ali, um intimismo que se criou ali no grupo e que eu busco, obviamente, meto gaita de foldas, às vezes até pomos queimada galega, que é uma bebida que se faz muito nos caminhos de Santiago. O importante é que depois até a própria apresentação seja também uma experiência que se pode viver já no caminho. É como se aquela apresentação fosse, olha, uma vivência num albergue ou uma vivência numa qualquer etapa do caminho. Esse é o Está objetivo. alguma marcada já para breve? Vai estar no dia 8 se tudo correr bem, no dia 8 de fevereiro no El Corte Inglês. Ainda falta aqui uns pormenores, há sempre aqui muita burocracia nestas coisas. É uma questão de pesquisarem na internet, procurarem sim. na internet. Na internet, Artur Filipe dos Santos, facilmente vocês veem os vários sites que eu desenvolvo e eu tenho cuidado nas minhas redes sociais, não é? No YouTube tenho um canal, tenho uma playlist só sobre os caminhos de Santiago, com Artur Filipe dos Santos, pequenos vídeos sobre essas histórias e tudo isso, e que felizmente tem tido uma dispersão que nem eu imaginava. Eu também achei muito interessante porque é confrade, não é? Quer-nos falar um bocadinho desta particularidade de, no fundo, assumir algo que é uma exigência interior muito importante, que exige da pessoa responsabilidade. Sim, quem ama o caminho deve também apoiar as instituições que o ajudam a preservar, a mantê-lo e a promovê-lo, porque obviamente que o caminho de Santiago, se não tiver pessoas que de uma forma ou de outra contribuam para a manutenção, para o restauro e para a divulgação do mesmo, e até mesmo para desenvolver uma certa filtragem, porque nós hoje em dia o caminho de Santiago está muito mediatizado, e claro, há muita gente muito turigrino ou muito instagrilino, que é aquele pessoal que vai fazer o caminho de Santiago para tirar uma fotografia para o Instagram, há muito disso. No entanto, nós, aqueles que realmente tentam trabalhar na preservação do caminho e não numa mediatização, obviamente temos que nos associar. E obviamente que eu colaboro com muitas associações, não posso ser membro de todas, porque obviamente o tempo não permite, mas depois tornei-me confrade. Foi, digamos, um convite. O objetivo aqui só se torna confrade quem realmente
foi um prémio, não é? Eu fico muito agradecido pela Arquiconfraria Universal do Apóstolo Santiago me ter convidado para ser confrade, porque realmente é o corolário de tudo aquilo que eu tenho tentado fazer em prol do caminho, pá, de uma forma despretensiosa, sem qualquer objetivo. Mas é importante que depois estas instituições, desta feita, a Arquiconfraria já é uma organização do ponto de vista religioso, mas também há muitas associações de peregrinos aqui em Portugal, a EJ, a Associação Espaços Jacobeus, associações de amigos do Caminho Santiago. Mas ainda não é a confraria, pois não, em Portugal. Nós temos, a EJ, por exemplo, é uma espécie, não é uma confraria, mas é uma organização que está inserida na Arquiconfraria Universal. Não é? Porque depois aqui é como no escotismo, nós temos escotismo católico e escotismo não católico. Nós temos, obviamente, associações aqui que trabalham em prol do caminho, não tanto numa variante religiosa, e outras que realmente fazem, efetivamente, fazem o caminho, acabam sempre com uma missa de peregrino, por exemplo, uma oração. É como eu digo, há toda uma série de experiências que se encontram no Caminho de Santiago, e existem associações que obviamente promovem, divulgam, preservam esse tipo de experiências também junto daqueles que os procuram. E agora uma curiosidade, que é uma curiosidade muito pessoal, mas de certeza que muita gente tem, que são as pedrinhas. Porquê que vocês sempre que caminham colocam pedrinhas sobrepostas umas nas outras? Isso é uma tradição. Em tantos locais nós vemos essas pedrinhas umas em cima das outras. Eu própria já coloquei pedrinhas sem perceber porquê. São os molhadeiros ou os moledros. Também vou colocar, pronto. Mas não sei o que significa. É uma espécie de marcar o nosso passo no caminho. Estivemos ali, não é? Exatamente. Ali. No entanto, essa tradição, ela tem uma simbologia. Diz a tradição que os peregrinos que faziam o caminho francês levavam sempre 2 pedras consigo. Uma delas era para colocar na cruz de ferro. Cruz de ferro, uma enorme cruz que existe no caminho francês, depois da Ponferrada, cujo objetivo era, essas pedras tinham que segurar essa cruz. Ou seja, essa cruz era segura não por uma fundação, não, eram essas pedras que ajudavam, a pedra que cada peregrino deixava. A outra pedra, ou seja, cada peregrino levava 2 pedras. Uma para deixar na Cruz de Ferro, outra em Santiago de Compostela, para ajudar à fundação da Catedral Românica. A catedral que temos hoje, tanto é que fez escavações no final do século XIX e nos anos 60, e que se descobriram muitas pedras trazidas realmente por peregrinos, que depois chegavam a Santiago, na altura em que se construiu isto, no século XII, a atual catedral, no tempo de Diego Pelais e do arcebispo Diego Gelmires. Então encontraram-se muitas pedras trazidas então por esses peregrinos. Aí está a simbologia. E hoje em dia nós levamos essa pedra, colocamos aquela pedra como dizendo, eu estive aqui. No entanto, esses moledos ou milhadores... Acho giro porque são umas sobrepostas nas outras. Exatamente. É maior para mais pequenina. Esses moledros foram substituídos pelas áreas votivas romanas, e que eles são como quase uma espécie de altares. São uma espécie de altares. Antigamente não havia oportunidades de construir capelas ou igrejas em qualquer sítio. Então esses pequenos moledos, pequenos montículos de pedras, serviam em si mesmo, não só como altares, mas também para marcar o caminho. Hoje em dia nós temos os cruzeiros. Sim, os cruzeiros. Que ajudavam, esses moledros, esses montículos de pedras, ajudavam também a perceber qual seria o percurso, e eram colocados nos cruzamentos dos caminhos. Depois eram também usados para que os animais soubessem qual é o terreno em que se encontravam, toda uma série de explicações. Mas hoje em dia, do ponto de vista da contemporaneidade, essas pedras simbolizam o quê? Eu passei por aqui, eu fiz o caminho. Há inclusive pessoas que até assinam e colocam lá o seu nome e tudo isso. Têm mensagens. Volto a dizer, o caminho é a experiência que cada um deseja ter. É realmente o que é uma experiência muito pessoal. É uma jornada muito pessoal. Cada um faz dentro do respeito para com os outros, cada um procura a sua própria experiência. Quando resolveu escrever esse livro, está aí muita pesquisa, está aí muito trabalho, está aí muito caminho também. É uma casa a ler. Como é que a família vê um caminheiro em casa tão apaixonado pelos caminhos de Santiago? Toda a gente caminha também? Minha esposa quer muito fazer o caminho de Santiago. Nós realmente eu tenho 2 filhas e é complicado, não é fácil. Miúdos, não é? Eu há pouco tempo, nas férias deste verão, tive a oportunidade de fazer com a minha filha mais velha. Quando a conheceu já caminhava? Já. A minha esposa ela sempre... percebeu logo? Sim.
Eu viajo bastante, até por razões profissionais, e realmente a minha esposa percebe que uma característica, uma base fundamental da minha personalidade, mas também dizer da minha felicidade, é realmente encontrar-me no caminho e ao mesmo tempo espalhar este gosto pelo caminho pelos outros. Felizmente já converti muito turugrino a peregrino. Na pessoal que ia só passear e de repente encontrou ali também toda uma espiritualidade, um outro sentido no caminho. Mas também o meu objetivo, minhas filhas, se quiserem fazer o caminho de Santiago, elas é que sabem. Eu lembro-me que a minha filha mais velha, só depois de acabarmos o caminho, nós fizemos Santiago Finisterre, ela disse: eu vou-te ser sincero, eu não queria fazer o caminho. Claro, eu fiz isso para tirar a minha filha da tecnologia, que é uma coisa que obviamente hoje em dia as crianças estão muito arraigadas, não é? E eu, enquanto pai preocupado, não é? Peguei, até porque precisava também de explorar o caminho, porque vou fazê-lo com um grupo da Universidade de Serão Contemporânea e tinha que ver como é que o caminho estava. Então disse: olha, Maria, queres fazer o caminho de Santiago comigo? Maria é a minha filha mais velha, tem 13 anos, e ela nunca acreditou que fôssemos fazer o caminho. Nunca acreditou. Até que um dia nós fomos comprar o material todo e então, opa, isto então afinal é verdade. Fomos então preparando-nos, fazendo o quilómetro X e tal, e depois mandamos então para o caminho de Santiago. E não foi fácil, porque a primeira etapa foram logo 21 km. Convencer uma criança, ou dinamizar mentalmente uma criança nesses 21 km não foi fácil, mas foi uma descoberta de nós. E encontramos características um do outro que nós não tínhamos tido tempo para descobrir. Porque levantar de manhã e ir para a escola. Muito importante para a família. É um manual de autoajuda. Tanto é que a editora, a Sandra Barradas, propôs-me aqui um projeto. Sim. Há muitos pais que perguntaram. Se não está escrito, vai ficar escrito, não é? Em Barcelos, houve muitos pais que me disseram: professor, como é que o professor convenceu a sua filha a fazer o caminho de Santiago? Não se convence. Ou a criança quer ou não quer. Porque depois pode ser uma experiência extraordinária, como também pode ser o seu contrário. A criança pode se encher, pode se chatear, pode ficar irritada, pode ficar cansada e ela tem que vir, ela tem que dizer que sim, não é? Tem que dizer que sim. E a minha filha disse: pai, eu não queria fazer o caminho. Então porquê é que fizeste? Eu não queria destruir os teus sonhos. E aquilo ficou-me a latejar de não conseguir. Eu ficar triste por ela não querer fazer o caminho. Bem fisicamente. Foi espetacular, foi extraordinário, foi uma experiência gratificante. Uma peripécia destes caminhos, certeza que teve muitas. Eu não sei se já fez alguma vez o caminho sozinho, completamente sozinho. Sim, fiz sempre o caminho sozinho, até que depois de ali por volta de 2015, 2016, os grupos de amigos que me ouviam a falar tão apaixonadamente no caminho, me começaram a pedir para fazer o caminho. E então uma vez, num desses grupos de colegas, de amigos íntimos, que me pediam para fazer o caminho com eles, o caminho português. Então eu lembro-me, estávamos ali perto de Ponta Lima e entramos num tasquito. Estávamos num tasquito e de repente entra um senhor japonês com os seus 80 anos, com uma daquelas cintas na cabeça que parecia o Karate Kid. Parecia o Mestre Miyagi, não é? Quem viu esse filme, Mestre Miyagi, com a barbinha branca, entra lá dentro e tal. Então diga uma coisa: estou a fazer o caminho de Santiago desde Lisboa. Desde Lisboa. Quantos anos é que tem? Tenho 82 anos. Ele falar assim num inglês muito rebuscado, espetacular, juntos aqui a nós, aqui começámos. E então ele vira-se para mim e disse assim: o que é que tem assim, o que é que um peregrino da minha idade pode beber assim de manhã, que dê assim força, e só tem aqui, passa a publicidade, tem aqui favaites, que é fresquinho, vai ver que vai lhe ajudar. Ele começa ali a beber, isto não funciona. Então começamos ali na conversa, começamos a cantar, ele começou a cantar também músicas em japonês. Olha, foi uma das peripécias mais extraordinárias. Outra peripécia que me aconteceu, e que ainda hoje me marca, eu por acaso hoje não o trouxe, que ficava mal na roupa, é o canivete. Eu lembro-me quando fiz o caminho francês. Eu cheguei ali ao Monte do Gozo, que é um lugar extraordinário em Santiago de Compostela. Porquê? Porque tem lá duas esculturas enormes a apontar para Santiago, que é o lugar no caminho francês onde pela primeira vez os peregrinos veem as torres da catedral. Nós no caminho francês, no caminho português temos Milhadoiro. No caminho francês é o Monte do Gozo.
E então, tinha um problema na minha mochila, naquela altura, eram mochilas que tinham uma barra de metal, eu não estava a conseguir abrir uma coisa. Isto, um peregrino italiano de 92 anos, que tinha sido atleta olímpico, chega à minha beira e pega num canivete suíço e diz: um peregrino nunca sai sem um canivete. E tal, eu consigo arranjar aquela coisa, agora ficas com ele. Então, tenho esse canivete, quase como um talismã de boa sorte, hoje não o trouxe, por acaso não sabia que a conversa ia derivar para essa base. Então é um canivete, quem me ouviu, alguns alunos ou outros colegas que ouçam esta reportagem vão identificar logo. Então ainda hoje o utilizo, está todo amolgado, esse canivete já passou pão que o diabo amassou. Mas é uma das peripécias, não é? Encontrar um peregrino de 92 anos que vinha de Sevilha a pé. Nós estamos assim já na reta final, mas eu ainda gostava que o professor nos dissesse como é que foi estar perdido no caminho de Santiago. Foi bom e foi mau ao mesmo tempo, que arranjam problemas com a família. Não é? Quando fiz o caminho primitivo desde a Alvia da Santiago a Compostela, não havia mapas, não é? Isto foi em 1996, essa memória me falha, 95, 96, já nem sei. E sei que tinha 16 anos. E durante 3 dias estive perdido nos Montes Cantábricos a dormir entre mochos e assim. Isso foi uma coisa espetacular. Que idade é que tinha? Tinha 16 anos. 16 anos. Foi uma coisa épica. Foi extraordinário. Não havia telemóveis. Foi tudo não mapas. Não colocaram a polícia atrás? Não fizeram... Claro. Quando cheguei ao Porto... quando cheguei ao Porto não. Depois eu cheguei ali a uma terrinha. Já não me lembro como é que se chama a terrinha. A primeira coisa que eu fiz foi chegar a um café e telefonar para casa e tudo isso. E aquilo foi disparar. Pronto, foi o fim do mundo. Foi o fim do mundo. Mas depois, pronto, tudo correu bem e tudo isso. Porque, felizmente, sempre fui uma pessoa com tininho e sabiam que realmente, pronto, lá estava a explorar. Como dizíamos há pouco, estaremos aqui a conversar muito mais e temos que voltar a fazer um novo encontro, porque há mesmo muito para conversar, mas o nosso tempo está mesmo na reta final. O que lhe apraz dizer que não foi dito e que é importante dizer para aquela Câmara? A única coisa é dizer que se necessitam realmente de uma experiência diferente na vida, se nunca fizeram o Caminho de Santiago, o Caminho de Santiago pode ser, se desejarem, pode ser realmente uma experiência avassaladora que vos permitirá descobrir que existe muito mais na vida do que aquilo que nós passamos no nosso dia-a-dia. É uma transcendência, não é? Esta experiência ultreia, essa expressão ultreia de Souseia, torna-se marcante quando o nosso objetivo é realmente descobrirmos que existe uma outra vida para além da vida comum que nós levamos dia após dia. Professor, muito obrigada. Eu vou pedir-lhe que escolha um pequenino excerto para finalizar este programa, para nós fecharmos com uma leitura sua. Eu aproveito para lhe desejar muito sucesso e que realmente este livro, O Bom Caminho, seja um caminho para muitos ficarem curiosos e, quem sabe, fazerem o caminho de Santiago de Compostela e descobrirem-se a si próprios. Vamos ficar com o professor Artur, mas de minha parte aquele abraço enorme, tenham uma excelente semana e nós voltamos com mais Culturando na próxima terça-feira. Professor Artur. Então, na página número 19, há realmente aqui uma frase que ainda hoje me lateja, que é: os caminhos de Santiago representa para mim a mais intensa demonstração de uma relação telúrica entre a fé e a espiritualidade das tradições que exploro com avidez entre a meditação contemplativa e a paz interior que se alcança apenas dormindo ao relento ao som dos mochos. Muito obrigada, professor Artur, e muito sucesso. Muito obrigado.